Abra na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler só o versículo 1. Está escrito assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Amém? Vou ler de novo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quando Jesus caminhou entre nós, como se fosse apenas um nazareno ou um galileu, quando Jesus estava aqui neste mundo, como se fosse um homem, simplesmente um homem, ele sabia olhar para as pessoas e entender na mesma hora o que ia dentro de cada um, de cada uma, de cada pessoa. E Jesus não fazia acepção. O que é isso? Fazer diferença entre pessoas. Ainda mais em Israel. Porque os judeus, naquela época de Cristo, não se davam com os samaritanos, porque faziam acepção de pessoas. Não se davam com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, porque faziam acepção de pessoas. Não se davam com as pessoas de baixa reputação. E separavam-se. Não queriam contato. E isso perdura até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Em Israel, se você encontrar com um judeu ortodoxo, aqueles que se vestem todo de preto e usam chapéus, e têm assim um cabelo compridinho na costeleta, não dê a mão para eles não. Eles não vão te dar a mão. Eles não vão te cumprimentar. E se você, sem querer, precisar de uma informação e está passando um judeu ortodoxo, e você tocar no braço dele, dizendo, com licença, me dá uma informação, ele vai te repudiar como se você fosse um leproso, como se você tivesse uma doença grave. Isso é acepção de pessoas. Mas Jesus, já naquela época, não fazia acepção de ninguém. Tanto que no poço de Jacó, ele teve uma conversa profunda com a mulher samaritana. Jesus, ele se sentava à mesa para comer e não fazia distinção se quem estava perto dele na mesma mesa era um pecador ou não, se era um santo ou não. Jesus recebia todos igualmente. Mas ele era uma exceção em Israel, uma exceção. E Jesus, você sabe, fazia milagres e prodígios extraordinários, e ele sempre operava para quem tinha fé. Várias ocasiões, ele operou milagres impressionantes por causa da fé da pessoa. E também deixou de fazer milagres por causa da falta de fé, como foi em Nazaré, porque ninguém acreditava que aquele rapaz que cresceu ali, que eles viram desde criança, ninguém acreditava que ele era o Messias. E por causa da incredulidade e falta de fé, ele não operou muitos milagres na cidade onde ele cresceu e viveu até os 30 anos de idade. Então, a fé é uma coisa que Jesus exige para abençoar qualquer vida. E ele não quer saber se você é judeu ou grego, se você é santo ou pecador. O que ele quer ver é a sua fé. Se você tiver fé, ele vai operar o seu milagre. E nessas andanças que Jesus Cristo fez por todo o país, ele encontrou pessoas que não tinham fé, ele encontrou pessoas que duvidavam, ele encontrou pessoas que tinham fé e outros que tinham muita fé, e ele encontrou em Israel uma pessoa que era a de maior fé entre todos os habitantes daquele país. Ele encontrou um homem que tinha uma fé que ninguém tinha. Quem seria esse homem?
Quem seria? Um teólogo? Não. Um estudioso da Torá? Não. Quem seria esse homem que tinha a maior fé em Israel? Será que era o sumo sacerdote Caifás? Não. Não confunda fé com religiosidade. Caifás era o sumo sacerdote e a maior autoridade de Israel, mas ele não era o homem de maior fé do país. Veja, a maior autoridade religiosa da nação não era o homem que tinha a maior fé. Tanto que ele não creu que Jesus era o Messias e vai ser um perseguidor do nosso Senhor. Porque ele não teve fé em Jesus. Ele trabalhou pela morte de Jesus. Ele fez de tudo para difamar Jesus. Porque ele tinha autoridade religiosa, mas não tinha fé. E não era a maior fé do país. Nem tampouco o sogro dele, o Anás, que foi o sacerdote anterior, também não era o homem de maior fé. Ah, pastor João Ribeiro, já sei. Foi o Pedro, né? O homem de maior fé que Jesus encontrou quando estava aqui na terra. Pedro foi um grande homem de fé, não resta dúvida, sou fã dele. Mas ele não foi o homem de maior fé que Jesus encontrou. E nenhum dos 12 discípulos. Pastor, por que Pedro não foi o homem de maior fé? Bom, porque quando Jesus ressuscitou no domingo e apareceu primeiramente para Maria Madalena, a Maria Madalena foi contar para os discípulos, e Pedro não acreditou que Maria Madalena tivesse visto Jesus ressuscitado. Então Pedro não era o homem de maior fé que Jesus Cristo encontrou, e nenhum dos seus discípulos. Quem foi o homem de maior fé? Olha, eu estou falando a maior fé mesmo. O campeão da fé na época que Jesus estava aqui na terra. Quem foi esse homem? E quem foi? Quem foi? Ele era um estrangeiro, não era judeu. Não tinha feito nenhuma escola de teologia. Ele não pregava a palavra de Deus, porque não tinha capacidade para isso, nem preparo para isso. Mas esse estrangeiro foi o homem de maior fé que Jesus Cristo encontrou entre os milhares e milhares de pessoas que ele cruzou nesta vida. Mas antes que eu fale para você por que ele é o de maior fé, deixe-me dizer das qualidades dele. Em primeiro lugar, antes de ser um homem de maior fé, ele era obediente. Essa era a primeira qualidade dele. A segunda qualidade desse homem que tinha a maior fé entre todos os milhares de Israel, a segunda qualidade era a lealdade. Ele era um homem fiel. E a terceira qualidade, ele era um homem prestativo. E por causa dessas três qualidades, antes dele conhecer Jesus, ele cresceu aonde ele estava. E eu vou te contar aonde ele estava. Ele se alistou no exército romano. Entrou como um simples soldado. E por causa dessas três qualidades, ele começou a chamar a atenção. Porque ele recebia uma ordem e não hesitava em cumpri-la, entrar em ação imediatamente. Ele não discutia a ordem. Ele ia e fazia como tinha sido mandado. E ele era leal ao exército romano e a César, porque no exército ensinaram para ele que César era o Filius Dei, frase em latim que significa filho de Deus. E essa frase estava escrita em todas as moedas do Império Romano, onde tinha ali a silhueta do César em alto relevo e em cima escrito César Filius Dei. Ele era leal a César, ele era fiel ao Filius Dei César. Ele seria capaz de morrer por César. E se a ordem fosse muito perigosa, ele não discutia nem hesitava, cumpria,
por causa da sua lealdade ao exército romano e também a César. Ele era muito prestativo. Ele ia muito além do que era mandado. E por causa disso, chamou a atenção dos centuriões e superiores, os legionários. E ele mesmo um dia foi promovido a centurião. O centurião romano, ele era chefe de 100 soldados. E quando o seu superior o chamou para essa promoção, disse: olha, você sempre obedeceu às minhas ordens e vai continuar obedecendo. Mas agora você tem 100 soldados que deverão obedecer a sua ordem como você obedece a minha ordem. A partir de agora, você tem poder de vida e de morte sobre esses 100 homens. O que você mandar eles fazerem, eles têm que fazer imediatamente. Se não fizerem, você pode até decapitá-los, porque essa era a pena para um romano. Sim, senhor. E ele então passa a comandar aquele batalhão de 100 homens e é transferido para vários lugares. E ele prospera, ele cresce, porque o centurião romano, quando havia guerra, ele recebia a maior parte do despojo, 100 vezes mais do que um soldado. Se um soldado no despojo fosse receber uma moeda de ouro, o centurião recebia 100. Então ele cresceu, prosperou, e além dos 100 soldados, ele tinha também criados, empregados. Mas ele não exercia a sua autoridade como um ditador. Porque ele tinha mais uma qualidade. Ele era um homem amoroso, que se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava com cada um dos seus soldados. Ele cuidava de cada um deles e dos seus criados também, que era uma categoria de funcionário abaixo de um soldado romano. Era praticamente um escravo, um servo. Então, ele tratava todos muito bem. E por causa dessa maneira de tratar as pessoas, ele não precisava gritar para ser obedecido. Ele não precisava dar murro na mesa para impor autoridade. Ele não precisava falar palavrões para que o respeitassem e tivessem medo dele. Ele dizia uma só coisa, e fossem os seus soldados ou os seus criados, todos obedeciam imediatamente. E ele continuava com essas características. Primeiramente, ele era obediente, porque ele obedecia ao seu superior. Ele era leal, fiel ao exército romano e a César, a ponto de oferecer a sua própria vida pela fidelidade. E ele era prestativo. E ele exercia a autoridade dele com certa mansidão. As pessoas gostavam de atendê-lo. Ele não precisava dar uma ordem e ficar explicando. Bastava ele dizer, e fosse um soldado ou um criado, imediatamente aquele que recebia a ordem entrava em ação. Ele era obedecido prontamente com boa vontade. Não fazia acepção entre soldados e nem entre criados. Em uma certa altura da sua vida, ele foi transferido para Cafarnaum, a cidade onde Jesus resolveu aquartelar, onde ele resolveu fazer o seu quartel-general. A cidade onde Jesus resolveu fazer o seu centro evangelístico. A cidade onde Jesus mais operaria milagres. E ele vai para Cafarnaum, ele não conhece Jesus, mas ele não trata os judeus como se fossem lacaios, ou como se fossem inferiores, ainda que os judeus tivessem preconceito contra ele, ele não tinha preconceito contra os judeus. E ele se interessa muito pelo Deus dos judeus, porque é interessante. Eles não têm nenhum ídolo, nenhuma imagem como Roma, que tem tantos deuses. Eles não acreditam que César é o filho de Deus.
E eles adoram um Deus invisível. Ele foi se interessando pela fé dos judeus. E cada vez queria saber mais e foi fazendo amizade. E os religiosos viram que ele estava realmente com interesse sincero em conhecer não apenas a cultura judaica, mas a fé judaica. E ele fica tão entusiasmado com o Deus dos judeus, que ele diz: eu quero ajudar. Eu sou o centurião de Cafarnaum. E o centurião de Cafarnaum tinha uma autoridade como um prefeito tem. Ele era a maior autoridade política e militar da cidade. Cafarnaum, naquela época, podemos dizer, era a segunda cidade mais importante de Israel, porque a primeira era Jerusalém. Cafarnaum era um grande centro comercial, marítimo, e ali havia muita prosperidade. Era uma cidade efervescente e ele é a autoridade da cidade. Mas ele se interessa tanto pela fé dos judeus, que ele diz: eu quero ajudar. O que vocês estão precisando? Olha, nós queremos construir uma igreja, uma sinagoga. Deixa comigo. E ele usou recursos próprios, não do Estado. Ele usou recursos próprios, porque ele era um homem rico, bem-sucedido, e começou a construir a sinagoga de Cafarnaum. E ela foi construída rapidamente. E a cidade de Cafarnaum ficou muito honrada que um romano, entre aspas, um pagão, um idólatra, um homem que não era de Deus, tivesse construído a sinagoga. Todos passaram a admirá-lo e tê-lo em alta conta, e ele mesmo frequenta a sinagoga. Com muito respeito ele frequenta, ele fica sempre atrás, porque ele é estrangeiro, ele não quer tocar em ninguém. Todos ainda, muitos religiosos fanáticos o consideram impuro, imundo, então ele ficava bem atrás, acompanhando a reunião, ouvindo a pregação da palavra, assistindo aquele culto. E ele está muito feliz, porque ele está conhecendo coisas novas, o Deus de Israel. E um dia, em que ele estava assistindo a reunião, Jesus entrou na sinagoga que esse homem construiu, e que estava cheia de judeus. E quando Jesus entrou naquela sinagoga, um homem no meio da multidão deu um grito de terror, um grito pavoroso que assustou a todos. E todos perceberam na mesma hora que aquele homem estava possesso de um espírito imundo. Mas não era só um espírito, eram vários espíritos das trevas em um único homem. E quando aqueles espíritos viram Jesus entrando, gritaram com a boca daquele pobre homem, dizendo: Jesus, o que vieste fazer aqui? Vieste destruir-nos? Bem sabemos quem tu és o Santo de Deus. E Jesus: cala-te, demônio, e sai dele. E o homem, dando um grande grito, um grito pavoroso, caiu por terra e em seguida levantou-se totalmente libertado. Ele que estava assistindo aquilo pensou: que autoridade é essa? E as pessoas na sinagoga também comentaram: que autoridade é essa? Que doutrina nova é essa? Ele manda com autoridade e os demônios saem? E esse centurião de Cafarnaum vai começar a acompanhar Jesus de longe, porque Jesus é um homem santo. Ele ainda não sabe que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele acha que jamais teria acesso a Jesus, porque para todos, entre aspas, ele é um pagão, ele é um romano, ele é um opressor, ele é um soldado, ele é um militar. Ele está ali para dominar a terra de Israel, ele representa César, ele representa o Império Romano, ele é a maior autoridade do Império. Ele sabe que há preconceito contra ele, então ele não se aproxima de Jesus.
Mas começa a observar sempre o que Jesus faz. E por várias ocasiões, ele vai ver Jesus apenas com uma palavra curar surdos, mudos, cegos, paralíticos, leprosos, endemoniados, libertar os oprimidos. Ele vai ficando cada vez mais impressionado. Que homem é esse? Quem é esse Jesus? Ele acompanha Jesus de longe. É um santo homem, realmente ele é um santo homem. E um dia ele está em casa e um dos seus criados. O Evangelho diz que um criado que ele muito estimava, Lucas diz isso. A palavra estimar significa você ter a pessoa em alta conta, você valorizar a pessoa. Era só um criado, está muito doente, paralítico, atormentado e moribundo. Ora, ele é um homem rico, se esse morrer eu compro outro escravo, eu arrumo outro criado, eu tenho vários. Mas ele não é assim, porque uma das qualidades que ele tem é amar as pessoas. Ele se preocupa com aquele criado. O criado está paralítico, muito doente, terrivelmente atormentado, e não melhora. Os médicos vêm e o doente não melhora, pelo contrário, só piora. E piora tanto que levou aquele centurião ao desespero. Ele mandou chamar os anciãos da sinagoga de Cafarnaum, e ele diz assim: eu nunca me aproximei de Jesus. Na verdade, eu tenho até medo de tentar falar com ele e ele não me atender, porque ele é um homem santo e eu sou um pecador. Eu tenho muito sangue nas mãos, eu sou um homem de guerra. Mas eu não posso deixar o meu criado, que eu tanto estimo, morrer. Por favor, tragam Jesus aqui na minha casa, para ele colocar a mão sobre o meu criado. Porque eu acredito que se Jesus vier aqui e colocar a mão no meu criado, ele vai sarar, porque eu já assisti tantas curas que Jesus operou. Eu acredito que ele pode salvar esse criado que eu tanto estimo. Ou seja, eu amo esta vida, eu não quero perder essa vida. Essa vida é preciosa para mim, eu não quero perder essa vida. E os anciãos dizem para ele: fique tranquilo, nós vamos procurar Jesus e falar com ele. Muito obrigado, muito obrigado. E os anciãos encontram Jesus no meio de uma grande multidão. São os anciãos da sinagoga de Cafarnaum, são homens religiosos e santos, são homens de Deus. E eles se aproximam de Jesus e começam a suplicar e explicar a situação e contar por que eles estavam ali. E eles imploram para Jesus. Eles dizem: Senhor, vá até a casa desse homem, porque ele ama a nossa nação. Olha o testemunho que os religiosos judeus, que são preconceituosos, dão sobre aquele centurião romano, aquele pagão estrangeiro. Ele ama a nossa nação. E no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 4, diz: e ele mesmo construiu a nossa igreja. Ele é digno que lhe concedas isso. Ó, frisa essa frase. Ele é digno que o Senhor lhe conceda esse milagre de curar o seu criado. E Jesus Cristo diz: eu irei e lhe darei saúde. Mateus registrou que Jesus declarou isso para os anciãos: eu irei sim, eu vou na casa dele. E Jesus está a caminho. Aquele centurião em casa, ao lado do seu criado, que estava ali transtornado, perturbado, enlouquecido, gemendo de dor, moribundo, paralítico. Ele que não saía do lado daquele criado, que ficou cuidando do seu criado, ainda que tivesse pessoas para cuidar do criado, ele mesmo estava cuidando. Ele pensou: é muita pretensão da minha parte mandar chamar Jesus.
Quem eu penso que sou para mandar mensageiros e mandar Jesus vir aqui na minha casa? E essa era uma outra qualidade dele. Ele sabia refletir. Não. Quem eu penso que sou? Só porque eu sou autoridade de Cafarnaum, eu acho que eu posso mandar em Jesus? Não vou ficar aqui. E ele sai de casa. E alguns soldados vão com ele acompanhando, porque o centurião nunca andava sozinho. E ele vê aquela multidão vindo na direção da sua casa. E à frente da multidão está o próprio Senhor Jesus, e do lado do Senhor Jesus, aqueles anciãos da sinagoga de Cafarnaum. Ele vê Jesus, ele estremece. Será que ele vai me atender? Será que ele vai virar o rosto? Será que ele vai me ignorar? E ele se aproxima com seus soldados. Jesus para, a multidão para, e ele vem com seus soldados, e esse centurião romano, a maior autoridade de Cafarnaum, ele se aproxima, e ele se ajoelha diante de Jesus Cristo. Você não tem ideia do que esse homem está fazendo. Primeiro, ele é um cidadão do primeiro mundo. Roma manda na terra. Ele é da elite. Ele é uma autoridade na cidade, a maior autoridade política e militar. Ele se ajoelha diante de um judeu que Roma desprezava como gente inferior de quinta categoria. Olha o que ele está fazendo quando ele se ajoelhou na frente de Jesus. Até os seus soldados que estavam acompanhando ficaram estremecidos, ficaram pasmos. Jesus de pé e ele ajoelhado diante de Jesus. E ele se humilha. E o Evangelho de Mateus registra, Lucas também, que ele diz assim: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mais uma qualidade desse homem: humildade. Ele não está dizendo eu sou o bom, eu sou o tal, eu sou o maior, eu sou o cara. Pelo contrário, ele diz: eu não sou digno. Ele se humilha. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu quero frisar para você que os anciãos de Cafarnaum, quando foram chamar Jesus, o que eles disseram para Jesus? Ele é digno que lhe concedas este milagre, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo edificou a nossa igreja. Havia o testemunho de que ele é digno, mas para ele não importa se o elogiam ou se falam mal, ele sabe dele mesmo. Ele se humilha, ele diz: eu não sou digno. Mas ele é grande, ele é digno sim. Ele é digno sim. Ele tem o testemunho dos anciãos, ele é digno sim, ele é grande, ele é poderoso. Mas ele se humilha: eu não sou digno. E eu vou te falar de um outro gigante da fé, o maior profeta já nascido de mulher, maior do que Moisés, maior do que Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, maior do que qualquer outro profeta. Falando de Jesus lá no Rio Jordão, ele pregou: depois de mim virá um que é muito maior do que eu. Ele é tão grande. Ó, quem está falando isso é João Batista. Ele é tão grande
que eu não sou digno, ó, grande, hein? O maior profeta já nascido de mulher. Eu não sou digno de me agachar, desatar as correias das suas alparcas e carregar as suas sandálias. Quem é grande de verdade, não se exalta, não se promove, não quer bajulação, pelo contrário, se humilha diante daquele que é o Todo-Poderoso. Ele sim é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Esse centurião, ele é digno sim, mas ele se humilha. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu demorei para vir ter contigo, mandei os mensageiros antes. Mas, Senhor, eu sou um homem sob autoridade, eu tenho superiores. Eu sou homem sob, isto é, eu sou homem debaixo de autoridade. E também tenho homens sobre quem eu tenho autoridade, sobre os quais eu tenho autoridade. Senhor, eu digo para este soldado, e o soldado estava lá de pé, assistindo, vai, e ele vai. Ele não pergunta por quê. Eu digo a este outro, vem, e ele vem. Ele não pergunta o que é, ele vem. E eu digo para o meu criado, faça isso, e ele faz. Eu tenho autoridade de dar ordem para essas pessoas, mas eu também obedeço ordens. E eu sei que o Senhor é a maior autoridade da terra. Diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Diga uma só palavra e o meu criado será curado. Deixa eu dizer uma coisa. Todas essas qualidades que eu elenquei deste homem são as qualidades que qualquer pessoa que deseja ter autoridade precisa ter. Qualquer pessoa que quer ter autoridade, primeiro precisa aprender a obedecer. Porque quando você aprende a obedecer, você vai fazer um treinamento para depois dar ordens. Segunda qualidade, a lealdade. A pessoa que recebe uma ordem não pode murmurar. Não pode falar pelas costas. Não é só na igreja não. No local que você trabalha, o teu chefe, a tua chefe te dão uma ordem. Você até diz assim, Senhor, mas sai falando mal depois do chefe, da chefe? Ou murmurando? Tem que haver lealdade. Qualquer pessoa que deseja ter autoridade e crescer, tem que ter lealdade, seja no trabalho ou na igreja. No trabalho ou na igreja. Porque se você um dia quer ter autoridade, você tem que aprender a obedecer e aprender a ser leal. E a terceira qualidade é aprender a ser prestativo. Quarta qualidade, amar as pessoas, se importar com elas, sem fazer acepção de pessoas. Quando Tiago escreveu aquela carta, ele disse assim, quer dizer que se na tua igreja entrar alguém com um anel de ouro na mão e entrar ali um mendigo todo esfarrapado, você vai chegar no homem rico e dizer, senta aqui na honra, e vai desprezar aquele pobre? Na igreja a gente não pode fazer acepção de pessoas. Pastor, eu vou falar aqui de maneira bem grosseira mesmo. Não fique bajulando os ricos da igreja. E também não despreze os pobres da igreja.
mas trate a todos com o mesmo amor que Jesus Cristo te amou, porque Ele não levou em consideração que eu e você éramos perdidos, não valíamos nada, nós estávamos nas trevas, nós éramos desprezíveis, e mesmo assim Ele nos amou, Ele não nos desprezou, e Ele nos elevou às maiores alturas. Amar as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Ame o rico na igreja. Eu fico preocupado quando um pastor fica bajulando um empresário da igreja. É um grande empresário que está aí. Não, trate ele sem acepção. Trate ele com amor. Porque ele pode ser muito rico, mas se ele entrou na igreja é porque ele está se sentindo pobre, miserável, nu e desgraçado. O rico entrou na igreja porque ele está se sentindo na miséria espiritual. Então trate ele com amor. E o pobre então nem se fala. O pobre então, coitado, trate com amor. Eu sou campeão de abraçar bêbados. Eu já cheguei em casa cheirando cachaça e nunca tomei pinga. Você não dá risada, mas é verdade. Eu abraço bêbado, eu abraço mendigo, né? Tem que abraçar todo mundo. Amor pelas pessoas. Quem quer ter autoridade tem que ter essas qualidades. E por mais importante que você seja e tenha vários diplomas e preparo intelectual, e ainda que você seja o maior, a maior da igreja, você tem que se humilhar na presença de Deus. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo o Senhor vos exalte. Não é o homem que vai te exaltar. Se você fizer essas coisas, você será exaltado por Deus. Você vai crescer com a mão de Deus e não com a mão dos homens. E a fé, amados, a fé. Jesus ficou admirado quando esse centurião disse: eu sou homem sob autoridade, debaixo da autoridade. Mas eu também tenho homens sobre os quais eu tenho autoridade. Viu? E aqueles que ele tinha autoridade o amavam. Todos estão aqui, de pé em volta, assistindo aquela cena inusitada de um cidadão do primeiro mundo, um centurião romano, a maior autoridade de Cafarnaum, dizer que não é digno. Todos estão admirados disso, e Jesus também. Jesus está muito admirado, e quando ele diz para Jesus: eu digo para este, vai, ele vai. Eu digo para este, vem, ele vem. Eu digo para o meu criado, faça isto, e ele faz. Senhor, diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Foi aí que ele, assim, se destacou entre os milhares e milhares de religiosos que havia em Israel. Aquele homem não tinha teologia, não tinha nada, mas ele tinha fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma fé verdadeira, a maior fé que Jesus encontrou em Israel. E Jesus, admirado, disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Eu quero que Jesus diga isso de você. Não fique pensando que eu, porque sou o pastor presidente, sou de maior fé da igreja. Aquela irmãzinha, ela tem muito mais fé que eu. Não é? O pastor João Henrique deve ser o homem de maior fé da igreja. Que nada. Tem um monte aqui que tem mais fé do que eu. Tem um monte aqui. E eu sei disso. Por isso que eu não desprezo ninguém. Por isso que eu recebo todo mundo. Por isso que tenho todos em alta consideração. Por isso que eu amo a sua vida. E não vou abrir mão de você, não adianta. Olha,
Você pode hoje ser um bode ou um cabrito, ou uma cabrita ou uma cabra, mas eu vou te amansar em nome de Jesus Cristo, e Jesus vai te transformar num cordeiro de Deus, numa ovelha de Deus. Ele vai tirar as pragas da tua vida, Ele vai tirar as imperfeições de caráter, os defeitos de personalidade, e Ele vai fazer de você uma bênção para o reino de Deus. É isso que Jesus faz. Imagine aquele homem, aquele centurião romano, ter mais fé do que Pedro. Pedro fez grandes milagres e sinais, mas Pedro não tem maior fé do que aquele, entre aspas, pagão estrangeiro, aquele romano. E Pedro é aluno de Jesus, mas Pedro não tem a fé que aquele homem tem. Está sabendo disso? O sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, Anás, o sinédrio com seus 70 sábios, nenhum deles tem mais fé do que aquele estrangeiro. Nenhum dos religiosos de Israel tem mais fé do que aquele homem, que nem teologia tem, que mal conhece a palavra de Deus. Mas ele conheceu Jesus. Ele viu que Jesus não o repeliu, Jesus não ficou dizendo impuro, não me toque, não. Pelo contrário, Jesus o elogiou. E aquele homem vai trocar de domínio. Antes, ele acreditava que César era o rei e o único filhos dei. Agora ele sabe que Jesus é muito maior do que César, e que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, e não apenas rei, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Rei do universo, Ele manda e acontece. Quando aquele centurião romano chega em casa, o criado não está mais moribundo, o criado não está mais estatelado na cama, paralítico, ele está de pé. Foi receber o seu patrão, o seu dono, ele foi recebê-lo na porta. Todo mundo comemorando. Quando o centurião chegou em casa, o seu criado já estava sarado. O homem de maior fé que já existiu. Aí eu fiquei meditando sobre a vida desse homem de grande fé, e eu tenho para mim, e se você puder me prove o contrário, eu tenho para mim que esse homem é o mesmo do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Tenho certeza absoluta que é o mesmo homem. No capítulo 10 do livro de Atos, há a narração de um centurião romano que estava em jejum, orando, jejuando, orando e jejuando, orando para o Deus de Israel e jejuando para o Deus de Israel. E de repente aparece um ser resplandecente na sua frente, um anjo de Deus, que o chama pelo nome e diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas, isto é, a tua caridade, subiram para a memória de Deus. Agora você manda chamar o Simão Pedro, para que venha aqui. Ele está na cidade de Jope, 50 quilômetros daqui. Você manda ele vir aqui, que ele vai te falar o que você deve fazer. E o anjo desaparece, e esse centurião chamado Cornélio chama 2 criados, porque ele tinha criados, e um soldado de sua confiança, um soldado piedoso. Ele conta a visão que teve e pede para que eles se dirijam até a cidade de Jope e procurem pela casa de Simão o curtidor. E eles partem, porque receberam a ordem para ir.
O criado, quando ele diz, faz isso, o criado faz. Quando ele diz para o seu soldado, vai, o seu soldado vai. E eles foram para Jope. Localizaram a casa. Pedro estava lá orando, era meio-dia, estava com fome, e ele tem uma visão lá no terraço, um lençol que desce com muitos répteis e animais imundos, e uma voz do céu diz, Pedro, você está com fome? Mata e come. Ele diz, de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nada imundo na minha vida. Aí o lençol sobe com aqueles répteis e desce outra vez, e a cena se repete por 3 vezes, e por 3 vezes ele ouve a voz do céu dizendo, está com fome? Levanta, mata e come. Mas eu nunca comi nada imundo. Ou seja, ele era um judeu preconceituoso. Ele não quer contato com aquilo que é imundo. E Deus disse para ele, Pedro, não consideres imundo aquilo que o Senhor purificou. Olha isso. Vai com eles e não tenha medo de nada. Tem 3 homens chegando aí, vai com eles. Obedeça. Você vê? O centurião, ele é um homem que diz para o soldado, vai, ele vai. Ele diz para o criado, faça isso, ele faz. Deus falou 3 vezes para o seu servo Pedro, levanta, mata e come. Não, de jeito nenhum. Você está vendo como tem crente voluntarioso e teimoso? Que não obedece nem o próprio Deus? Os cristãos precisam aprender com esse centurião, que é obedecer. Obedecer sem questionar. Tem gente acima de você e tem gente abaixo de você. Quem está acima de você, você tem que obedecer. Porque acima de quem está acima de você está o próprio Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus, você tem que obedecer. Eu não gosto que os diáconos e os obreiros fiquem discutindo a ordem dos pastores, brigando, falando mal, fazendo panelinha. Desculpa eu falar, hein? Acaba com isso, Deus não se agrada disso. Tem que aprender a obedecer. Você viu? Deus falou 3 vezes para o seu servo Pedro, levanta, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. 3 vezes ele se negou. É difícil, não? É difícil, falta às vezes para o crente essa humildade. A pessoa entender que ela não é nada, que Deus é tudo, e que nós servimos a Deus. Vai com eles, sem duvidar. E Pedro desce e pergunta para os homens, e os homens vão dizer agora uma palavra. Tanto o soldado como os 2 criados e Cornélio vão dizer para Pedro uma palavra que eu quero ler para você, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, eu vou ler para você o versículo 22. Olha o que está escrito aqui. Eles estão contando para Pedro por que estão lá. Eles estão explicando. E eles disseram para Pedro, Cornélio, o nosso centurião, o nosso chefe, o nosso patrão, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro disse, então eu vou, vamos amanhã, porque agora já ficou tarde. E Pedro vai no dia seguinte. E quando ele chega na casa desse centurião, ele está tremendo. Pois não? O que o senhor deseja? O centurião disse, é você que vai me dizer o que eu devo fazer. Não sou eu que vou dizer o que você deve fazer. E contou para ele a visão e disse, um anjo mandou te chamar. O que é que você tem a nos dizer? E Pedro abriu a boca e disse, eu só sei de uma coisa. Eu só tenho uma coisa a dizer. O Jesus Cristo, que foi julgado, condenado, crucificado e morto, ressuscitou no 3º dia, e nós somos suas testemunhas. Ele está vivo, e nós sabemos que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E aquele centurião
que tinha dito para Jesus: eu não sou digno de que entres na minha casa, hein? Está recebendo a visita de um dos principais apóstolos de Jesus. E mais importante do que a visita de Pedro, quando o mensageiro diz: Jesus foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos, na mesma hora, aquele homem que dizia que não era digno, recebe a maior autoridade do céu, dentro da sua casa, debaixo do seu teto, mas principalmente no seu corpo. Ele recebe o Espírito Santo de Deus, é batizado com o Espírito Santo e com fogo, e começa a falar em outras línguas, e quem está do lado dele também é batizado com o Espírito Santo e com fogo, e todos os pagãos que eram considerados imundos começam a falar em línguas estranhas, e todos são cheios do Espírito de Deus. Por quê? Porque Deus não esquece certas coisas. Esse Cornélio, ele tinha bom testemunho de toda a nação. Por isso que eu estou te dizendo que ele é aquele centurião. Ele construiu a igreja onde Jesus pregou várias vezes. Olha que privilégio. Jesus pregou várias vezes na igreja que ele construiu. Ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o anjo falou: as tuas orações e a tua caridade, a tua generosidade subiram para a memória de Deus. E o que ele recebe em casa? A presença do Espírito Santo. Ele que achava que não era digno de receber Jesus na sua casa, recebe Jesus não somente na sua casa através do Espírito Santo, ele recebe Jesus dentro do seu coração. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí Pedro ficou atônito, e os que estavam com Pedro também, porque como é que pode? Deus batizou esses estrangeiros com o Espírito Santo? Eles estão falando em línguas iguais a que nós falamos. O mesmo Espírito que está em nós está nele. Aí Pedro falou: então, se Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós? Vamos batizar a família toda. E todos foram batizados nas águas, porque o batismo maior Deus já tinha dado, o batismo com Espírito Santo e com fogo, o batismo de poder. Vamos ficar todos de pé. Você está entendendo isso? Quem quer ter autoridade, primeiro precisa aprender a obedecer e ser leal à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E ser uma pessoa, um obreiro, uma obreira, um servo, uma serva, um membro prestativo na igreja, que vai além do que é mandado, e amar todo mundo, amar todos. Ó, aqui não tem esse negócio: eu não vou com a tua cara, viu? Olha para mim, meu filho, aqui não tem esse negócio: eu não vou com a tua cara. Aqui não tem esse negócio: eu não vou com a tua cara, eu não gosto dessa pessoa. Aqui não tem, na Paz e Vida não. Aqui na Paz e Vida nós amamos todo mundo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque uma alma, seja qual for, do rico ou do pobre, vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Aqui nós amamos a todos, valorizamos a todos. Assim como aquele centurião não quis perder o criado doente, nós não queremos perder você. Eu falei na última reunião de líderes, quando a gente perde um membro na igreja, a culpa é nossa. Cadê fulano? Não está mais vindo na Paz e Vida. A culpa é nossa. Nós não soubemos cuidar daquela ovelha. Nós não amamos aquela ovelha o suficiente. A gente perdeu aquela ovelha, a culpa é nossa. Nós perdemos aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, a culpa é nossa. A pessoa não está mais vindo, aquele músico não está mais vindo, aquela cantora, aquela levita não está mais vindo. Por quê? A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é dos líderes.
Porque nós temos que aprender isso, ó, viu? Temos que aprender isso com esse centurião romano. O homem de maior fé que já existiu em Israel na época de Cristo. Porque tinha essas qualidades que eu expus para você detalhadamente. Agora imagine esse homem agora, aquele que já tinha a maior fé, e foi por causa da fé que ele recebeu também o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque isso é fé. Jesus disse: os que creem em mim, em meu nome, falarão novas línguas. Falar em línguas é fé, ele tinha muita fé. Imagina agora que ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Pena que a gente sabe tão pouco da vida desse centurião. Tão pouco. Tão pouco. Mas se prepare, olha para mim. Olha para mim. Se você for para o paraíso de Deus, quando morrer, ou quando for arrebatado, ou quando ressuscitar na volta de Jesus e subir para o céu, para o paraíso de Deus, Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Jesus disse isso quando se admirou com a fé, a grande fé, a única fé desse centurião, uma fé que ninguém tinha. Jesus disse isso. Por quê? Porque ele está lá. Se você for para o paraíso, você vai conhecê-lo. Quem quer ir para o paraíso aqui? Quem quer conhecer esse centurião? Olha, eu quero dar um abraço nesse centurião. Quero dar um abraço forte nele e falar: rapaz, eu falei tanto de você lá na terra. Eu falei tanto de você lá na terra. Você foi um exemplo. Você já tinha partido há muitos e muitos séculos, mas a sua fé atravessou gerações, e nós continuamos falando de você, porque você é um exemplo para todos nós. Eu vou dizer isso para ele quando eu chegar lá. Ele vai estar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quem quer estar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus? Mas olha o que Jesus disse em seguida. É forte. É forte. Eu vou ler para terminar a mensagem, Mateus 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está profetizando. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso me preocupa. Me preocupa. Porque muitos filhos do reino, pela prepotência, pela arrogância, pelo maltrato, pela vaidade, pelo egoísmo, pela falta de amor, muitos filhos do reino, por causa de traições, comportamento indigno, serão lançados nas trevas exteriores, mas estão na igreja. Não cabe a gente tirar, preste atenção. Não cabe a gente julgar ninguém. Cabe apenas pregar a palavra e advertir. Eu sei que esse centurião está lá e eu quero estar lá. Quem quer estar lá também? Então nós temos que vigiar e orar. Amém? Obediência, lealdade, prestimosidade, amor, dedicação às almas e fé. Dedicação e fé. Amém? Vou repetir, quem quer estar lá? De verdade? Então dá uma grande salva de palmas para Jesus. Diga: Senhor, eu não posso ficar de fora. Fala para Ele: eu não posso ficar nas trevas exteriores. Fala para Ele: eu não quero passar a eternidade nas trevas, rangendo os dentes e chorando. Amém? Quantos aqui, olhem para mim, isso é muito sério, muito sério. Hoje eu não sei quantas pessoas nunca vieram na Paz e Vida, ou quem está aqui pela primeira vez, porque esse convite
tem que ser feito agora simultaneamente para todas as nossas igrejas. Esse convite é pessoal e intransferível. Só você pode dizer se aceita ou não, se quer ou não. Eu sei que você quer ir para o céu, mas para ir para o céu, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E é tão bom fazer isso. Quando eu comecei a frequentar a igreja, sempre que o pastor perguntava, quem quer? Eles falavam aceitar Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Eu ia para frente. Porque na verdade eu não queria aceitar Jesus, eu queria que Jesus me aceitasse. Por isso que eu fui várias vezes para frente, para que Ele me aceitasse, do jeito que eu era. Vale a pena você se humilhar na presença de Deus, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, esquecer posição, orgulho, vaidade, situação e pompa, esquecer da circunstância. Vale a pena você se humilhar na presença de Deus, se ajoelhar diante do altar. Não precisa me contar nada não. Vale a pena você se ajoelhar na presença do Senhor Jesus, que nem fez aquele centurião romano, ó, na frente dos seus subalternos. Ele não ligou para quem estava em volta, ele só enxergava Jesus. Eu vou dizer para você, Jesus está aqui na frente. Ele está aqui. Se você se humilhar perante Ele, como fez aquele centurião, Ele vai te exaltar. Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai retirar da sua vida tudo que não presta. E Ele vai te transformar numa nova criatura. Até o dia em que você será cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão bem alto, todos que querem. Tem algumas mãos levantadas, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá, vem se humilhar na presença de Deus. Sai do seu lugar, pede licença. Traz a pessoa, traz a pessoa. Isso, vem. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida preciosa que está chegando. Oh, glória! Que bom. Olha que bênção. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais. Está chegando mais? Vem aqui, a gente não faz acepção de pessoas. Vem aqui e me dá a mão. Vem aqui e me dá a mão. Seja bem-vinda. Deixa eu chamar aqui. Está vindo mais, viu? Está vindo mais. Vamos aplaudir ao Senhor. Deixa eu chamar aqui na frente aquela pessoa que está triste. Dá a mão aqui, meu filho. Dá a mão aqui. Dá a mão para mim. Dá a mão para mim. Aqui. Dá a mão para mim aqui, meu filho. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Jesus te ama. Ele vai transformar a sua vida. Amém? Pode contar com a gente. Viu? Assistência social, cuida deles aí, hein? Assistência social, fica de olho aqui nesses moços e para quem precisar também. Quero chamar aqui na frente quem está se sentindo abatido na fé porque foi machucado. Te maltrataram, te humilharam, né? Você ficou a ponto de até desviar da fé, hein? Te bateram pesado. Vem aqui para frente em nome de Jesus, que você vai voltar para sua casa completamente limpo, limpa, libertado, libertada, com o coração transformado. Você que está ferido, que está ferida, vem aqui para frente em nome de Jesus. Está vindo mais, vamos aplaudir. Eu quero chamar aqui na frente, quero chamar aqui aqueles servos e servas que reconhecem que precisam das mesmas virtudes daquele centurião: humildade para obedecer, lealdade,
ser uma pessoa prestativa. Eu quero melhorar nessas qualidades. Eu quero aprender a amar. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero ser uma pessoa menos raivosa, menos rancorosa. Eu quero ter o meu coração limpo. Eu quero melhorar diante de Deus. Vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá. Isso, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Isso, vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aquelas pessoas que dizem assim: Pastor João Ribe, eu quero a fé do Cornélio para mim. Eu quero ter aquela fé. Você sabia que a fé sobrenatural, não a fé natural que todo mundo tem, né? Fé natural todo mundo tem. Tem gente que acredita no trovão, acredita na árvore, acredita na água, acredita na pedra, acredita no gesso, né? Fé natural todo mundo tem. Eu estou falando da fé sobrenatural. Você sabia que é dom do Espírito Santo de Deus? Cornélio tinha uma fé sobrenatural. Você acredita que ele falava aqui na terra e Deus escutava lá na glória? E mais, mandava anjo para falar com ele. Quem quer ter essa fé, vem aqui para frente também. Essa fé que o Cornélio tinha, essa fé sobrenatural. Vem para cá. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser uma pessoa transbordante da presença de Deus. Eu quero falar em línguas, falar em mistérios. Eu quero o dom da profecia. Eu quero os dons de curar. Eu quero o dom de operar maravilhas. Vem aqui para frente, vem para cá. E estou falando com você também que está assistindo pela TV, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou no podcast João Ribe. Em qualquer plataforma de podcast, você digita João Ribe, vai aparecer um monte de pregação que a pastora Daniela Porto, ela cuida disso com o maior carinho. O nosso podcast está sendo ouvido no mundo todo. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Nosso podcast está sendo ouvido no mundo todo, é uma coisa impressionante. Você que está ouvindo esta mensagem, onde quer que esteja, quer entregar a vida para Jesus? Onde você estiver, é possível se ajoelhar? Então ajoelhe-se. Não dá para ajoelhar, que nem eu estou aqui, eu estou ajoelhado aqui. Não dá para se ajoelhar? Não tem problema, você faça o seguinte: se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, que Deus está te vendo. Deus está te vendo, viu? Do jeito que ele via lá o centurião romano, do jeito que ele viu o Cornélio, ele te vê também. A igreja continua de pé. Todos que estão de joelhos em toda parte, com a mão sobre o peito, na altura do coração, todos orem assim comigo, mas ore com fé. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Isso, gostei. Está tristinha, né? Fica tranquila que Deus vai cuidar de tudo. Aliás, Ele já está cuidando. Viu? Alegra-se, mulher. Vai. Dá um sorriso aí. Vamos de novo. Meu Deus e meu Pai. A Tua palavra é um bálsamo para a minha alma. É um deleite para o meu espírito. E eu quero crescer diante dos homens e diante de Ti. Eu quero aprender a obedecer. Eu quero ser leal incondicionalmente. Eu quero ser um servo prestativo, uma pessoa prestativa que ama o próximo. Eu quero ter a fé do centurião. Eu quero uma grande fé, uma fé sobrenatural. Eu quero que o Senhor me purifique, porque consideravam o Cornélio como impuro, mas o Senhor mesmo disse que o purificou. Me purifica agora, me purifica, Senhor, e me enche do Teu Espírito Santo, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Assim seja feito. Amém.